Olá pessoal, hoje eu quero ler aqui um ponto de vista que saiu aqui na Folha Universal. E esse ponto de vista foi escrito por Denis Farias. Ele é advogado, professor e consultor jurídico. Então, os créditos desse ponto de vista escrito aqui é dele. Eu só vou ler aqui, porque esse ponto de vista trata de um assunto que está em voga nesse momento. Então, o título desse ponto de vista é Descriminalizar as drogas, solução ou caos social? Aí termina com ponto de interrogação. Então, ele vai falar sobre esse assunto que tanto você como eu já devemos ter uma opinião formada a esse respeito. Nós que vivemos num país onde o tráfico de drogas é muito grande, o consumo de drogas é muito grande entre as pessoas, que se viciam nessas drogas que existem por aí, nas diferentes drogas que existem por aí. Então, descriminalizar as drogas pode ou não ser um perigo. É algo grave? É algo saudável? É algo bom? Ou é algo mau? Essa é a questão, que você tem que expressar a sua opinião sobre esse problema. Porque nesse país as pessoas têm que ter uma opinião formada a esse respeito. Principalmente você que é pai e mãe dos filhos que você tem. Então, isso é algo totalmente errado. Descriminalizar as drogas, na minha opinião, é algo totalmente errado. Mas cada um tem a sua opinião. E é preciso que cada pessoa possa expressar sua própria opinião a respeito desse assunto. Então, ele escreveu esse ponto de vista aqui para esse objetivo, para que a opinião pública das pessoas que vivem hoje no Brasil possam expressar a sua opinião, se é contra ou é a favor da descriminalização das drogas nesse país. Existem muitos outros países por aí que já descriminalizaram as drogas. Ou seja, o comércio das drogas passou a ser algo livre, digamos assim, no país, de certa forma. Então, esse ponto de vista aqui é muito interessante e eu vou começar a ler ele aqui agora. Preste atenção para que você possa já começar a reforçar a sua opinião sobre isso. Então, eu vou ler aqui, ó. Está escrito assim. Em entrevista à BBC News, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, defendeu a descriminalização das drogas. Ainda não sabemos em que fundamento ele se baseia para alegar que tal medida ajudaria a reduzir a população carcerária no país. Para surpresa de toda a coletividade, ele ainda afirmou que a questão das drogas no país deve ser responsabilidade da área da saúde e não do sistema prisional. Nos últimos anos, o debate sobre a descriminalização das drogas ganhou força em diversas partes do mundo. Em novembro de 2020, os eleitores do Oregon, nos Estados Unidos, aprovaram a medida número 110, que descriminalizou a posse de drogas para uso pessoal em pequenas quantidades, incluindo heroína, metanfetamina e cocaína. Isso significa que a posse de até 1 grama de heroína, 2 gramas de metanfetamina ou cocaína, 12 gramas de maconha
ou 40 unidades de comprimidos de opioides é considerada uma infração civil, punível com uma multa de até $100 ou uma avaliação de saúde. Além disso, a medida desviou recursos policiais e judiciais para programas de tratamento e prevenção de drogas. As consequências nefastas não demoraram e ocorreu um aumento no uso de drogas ilegais, quando a posse delas é descriminalizada. As pessoas são estimuladas a experimentarem e a usarem com mais frequência, o que pode levar a um aumento na demanda das drogas ilegais. Essa descriminalização também eleva os problemas de saúde pública relacionados ao consumo dos entorpecentes, incluindo overdoses e mortes. Todos os prognósticos negativos se confirmaram. Em 2020, o estado do Oregon registrou um aumento de 70% nas mortes por overdose em relação ao ano anterior, um dos maiores aumentos do país. Embora a medida tenha o objetivo de desviar recursos para programas de tratamento de drogas, pode levar anos para que eles sejam implementados e tenham um impacto significativo na redução do consumo de drogas. A descriminalização também pode ter consequências graves para a segurança pública. As forças policiais perdem o controle da produção e distribuição dos entorpecentes. Isso está diretamente ligado ao aumento da violência relacionada ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Na cidade de Portland, nos Estados Unidos, em particular, houve um aumento significativo nos crimes violentos desde a descriminalização das drogas no Oregon. Embora essa ideia possa parecer atraente em alguns aspectos, a experiência do estado do Oregon e de Portland mostra que essa medida pode trazer mais danos do que benefícios. Descriminalizar a posse de pequenas quantidades de drogas tem consequências graves para a saúde pública e a segurança da população. As pessoas podem sentir que não há mais consequências para o uso das substâncias, o que pode encorajar um comportamento mais arriscado. Isso pode levar a mais acidentes, overdoses e problemas de saúde mental e física. No entanto, para o ministro Silvio Almeida, a descriminalização ajudará positivamente a resolver o problema do encarceramento. Ele se baseia na experiência de outros países que tratam as drogas como questão de saúde pública, sem prisão ou punição. O ministro faz referência a pesquisas feitas a esse respeito. O que temos de concreto, porém,
é que nos Estados Unidos essa medida não deu certo, nem poderia dar. A maioria dos seres humanos não sabe lidar com a ideia de liberdade para usar o que pode causar mal à saúde. Com o avanço dos problemas de saúde mental no Brasil e no mundo, o uso dos entorpecentes certamente seria uma fuga para muitos que não sabem enfrentar os problemas da vida em sociedade. O sistema de saúde pública, que já não suporta nem as atuais demandas de doenças e acidentes, teria que administrar mais essas ocorrências com pessoas drogadas. Isso levaria ao caos social. Certamente, a sociedade não aceitará essa ideia defendida pelo ministro. A sociedade e o poder público não suportariam tamanha desordem político-social. Assim, a solução para esse tipo de problema certamente não passa pela liberação das drogas, mas pela conscientização do quão prejudicial é seu consumo, principalmente entre jovens e adolescentes. Então, esse foi o ponto de vista escrito por Denis Farias. É muito bem claro o que ele diz aqui. E agora cabe a você e a mim pensarmos nisso, meditarmos nessa questão, para chegarmos a uma conclusão sobre essa questão. Para que tanto você como eu possamos dar a nossa palavra de aprovação ou discordância desse problema, que se chama descriminalização das drogas. Você acha isso bom para o país em que vivemos, chamado Brasil? É isso que nós devemos expressar a nossa opinião. Porque, como eu falei, as drogas elas atingem mais os jovens e os adolescentes. São esses os mais procurados quando alguém, por algum traficante, digamos assim, são esses os mais procurados. Eles são aliciados, eles são seduzidos, eles são influenciados a usarem drogas. E muitos acabam se viciando e trazendo graves problemas para a sua vida, para a sua família e para o país de modo geral. Então, essa questão é séria demais. A opinião pública tem que expressar a sua opinião sobre isso. Para que fique bem claro, tem que expressar a sua opinião com certeza, com convicção. Para que assim, isso possa se tornar mais conhecido. Porque quando a maioria da opinião pública é contra um tipo de coisa, essa opinião tem que ser respeitada. Então, os políticos que estão por aí, esse ministro, por exemplo, ele tem que ouvir a população a respeito disso. Ele não pode tomar essa decisão de forma deliberada, sem ouvir alguém, sem ouvir especialistas, a classe médica, as pessoas que tratam dessas pessoas viciadas em drogas. Porque isso é um problema sério demais, é terrível, é um mal que infelizmente afeta muitas vidas hoje. Então, o que está em jogo aqui é a saúde física, mental do seu filho ou da sua filha futuramente. Então, é preciso parar e pensar sobre essa questão, refletir, chegar a uma conclusão lógica e perfeita a respeito disso. Porque tanto você como eu temos a capacidade de pensar a respeito disso, de expressar a nossa opinião, baseado em coisas que podem prevenir outras pessoas de usarem esse tipo de coisa. Porque os pais hoje, possivelmente, eles falam abertamente sobre essa questão com seus filhos. Eles aconselham, eles ensinam os filhos a dizer não. Então, mas é preciso
dizer muito mais do que não. É preciso conscientizar mesmo. A conscientização tem que ser perfeita, para que assim ninguém caia ou seja envolvido e enredado pelas drogas em tempo algum. Então, é isso que Denis Farias quis dizer aqui com esse ponto de vista, muito bem esclarecedor, atual, porque um ministro quer descriminalizar as drogas. Ele está fazendo essa proposta. Já dá para perceber que essa proposta é algo que vai causar muitos males e muitas más consequências na vida de muitas pessoas. Então, eu espero que você tenha entendido isso. E agora você pode fazer alguma coisa a respeito disso. Com certeza, aquilo que você fizer a respeito disso vai ter um bom resultado sim. Para muitas pessoas que, infelizmente, se deixam viciar pelas drogas. Porque tem acesso fácil, tem pessoas vendendo, tem pessoas querendo aliciar pessoas para as drogas. Então, o tráfico de drogas trabalha em cima disso. O tráfico de drogas porque as drogas aqui no Brasil não foram legalizadas, digamos assim. E eu espero que nunca legalizem, nunca descriminalizem as drogas. Sempre mantenham elas criminalizadas, para que esse mal não possa se tornar pior do que já é. Então, é isso que eu queria falar a respeito disso. Eu espero que esse ponto de vista tenha sido esclarecedor para você tomar a sua própria decisão a respeito disso, a sua própria conclusão. Você é que tem capacidade mental para discernir entre o bem e o mal, entre o que é certo e o que é errado. E a descriminalização das drogas é algo totalmente errado. Nos Estados Unidos, como foi falado aqui, não deu certo, deu mau resultado. Eles descriminalizaram as drogas lá em alguns estados e o resultado trouxe mais consequências. Então, imagine aqui no Brasil o que não vai ser. Então, é isso que eu queria falar para que as pessoas hoje possam pensar a respeito disso. Converse com as pessoas a respeito disso, cheguem às suas próprias conclusões e tentem evitar o máximo possível essa questão. Evitar no sentido de não querer apoiar em tempo algum. Porque quem apoia tal coisa está, de certa forma, causando a sua própria ruína e perdição e de outras pessoas também. Então, é algo que deve ser feito para o bem das pessoas. Dizer não para esse tipo de coisa é algo que vai, com certeza, causar o bem na vida de muitas pessoas futuramente, a pequeno, médio e longo prazo. Então, é melhor pensar nisso. Cada pessoa hoje no Brasil, cada cidadão do Brasil tem que pensar sobre isso, tem que se esclarecer sobre isso, chegar a uma conclusão perfeita, para que não dê lugar ou ocasião alguma para a descriminalização das drogas. Então, é isso que eu queria falar aqui, porque o ponto de vista em si que eu li aqui já expõe esse assunto de forma muito bem clara e simples. Agora, quem ouviu isso, com certeza vai estar agora com mais vontade de não querer deixar que essa descriminalização das drogas aconteça no Brasil. Então eu espero que isso aconteça, pessoal. Essa foi a mensagem de hoje. Eu espero que vocês possam meditar nisso que foi lido aqui. Porque isso é um assunto sério demais. A responsabilidade é sua, é minha, de não deixar que isso possa acontecer. E eu espero que esse ministro ponha a mão na consciência, se conscientize do mal que ele está querendo fazer, que ele está querendo propor. Já dá para se ver que só essa proposta por si mesma já é algo errado. Então, algo errado não pode ter vigência legal nesse país em tempo algum. É isso que nós devemos entender. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui hoje.
e eu espero que vocês possam gostar do que foi falado aqui. Valeu!